Digamos que eu quero escrever uma biografia sobre você. Você fala: "Carla, eu não quero biografia". Eu falo: "Mas eu quero escrever". Eu vou ter que me atentar a muitas coisas, correto? Perfeito. Então, hoje tá na moda, a gente tá falando sobre isso, vende bem, e vai ter muita gente que vai querer contar a história de uma pessoa que tem, por alguma razão, algum tipo de exposição, seja ela, às vezes, até um ato criminoso. A lei permite que você escreva sobre essa pessoa. Você pode escrever. É como fazer uma notícia de jornal. O, o indivíduo está sendo investigado, o indivíduo foi condenado, ele não liga no jornal e fala: "Ó, não é para escrever sobre mim, não, hein? Não vai soltar essa notícia." Se for dentro da realidade, como a gente já deu todo o preâmbulo, não tem problema nenhum. A mesma coisa a biografia não autorizada. O que o autor precisa se ater? As verdades dos fatos, a preservação de intimidade e privacidade, por exemplo, para dados pessoais, para documentos pessoais, para informações que a lei protege, para segredo de justiça em processo, Exames médicos. exames médicos, laudos, os próprios autos. Então, se você vai fazer, seja um documentário, seja um livro, e você viola, por exemplo, o segredo de justiça de um processo, tem crime. Se você viola o sigilo profissional de um laudo, tem crime de violação de segredo profissional, de sigilo profissional, ou divulgação de segredo, é crime também. Então, você ter a liberdade de escrever sobre alguém não lhe dá a liberdade de invadir segredos ou sigilos que a lei determina de documentos e expedientes. Isso pode se tornar, então, crime pelo autor. Por isso que o autor tem que ter cuidado. Ou seja, o autor pode tomar um processo de uma pessoa que é um Criminoso. criminoso. Então, para escrever sobre um criminoso, ele pode falar dos fatos, ele pode pedir para que pessoas deem seu testemunho, ele pode falar sobre características pessoais, características psicológicas, mas ele não poderia vazar um laudo que consta num processo em segredo de justiça. Ele não poderia vazar uma informação que a LGPD protege. Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo foi condenado, cumpriu a pena e está morando em tal lugar. Ele fala: se vocês quiserem encontrar esse indivíduo, vá na casa dele, ele mora em tal lugar, é um criminoso. Você não pode fazer isso. E nem pode inventar coisas que não aconteceram. De jeito nenhum. Aí isso foi o começo do nosso papo. Você mentir também Porque pode você quer gerar dar uma floreada no pavão ali. qualquer informação desconectada da realidade. Eu vi dizer, uma fonte me disse, e que seja mentirosa, e isso desgasta a honra daquela pessoa que é criminosa, você pode ter crime. Olha que interessante. E a pessoa que comprou o livro e se deparou com uma mentira? Ela pode ser ressarcida? Interessante isso, não é? É, aí a gente vai para o direito, Vai pro direito de do consumidor. Código de Defesa do Consumidor, É, porque eu comprei algo acreditando que aquilo fosse é que verdade. aí funciona assim. Para você ter, por exemplo, o ressarcimento da compra de um livro, na expectativa de falar: eu quero devolver porque isso é falso, você teria que já ter todo um procedimento que transitou em julgado que comprovou que aquilo é falso. Então não é só a sua opinião, né? Então teria que ter um processo daquela pessoa que teve a sua biografia publicada, que está transitado em julgado e que comprova que é falso. Nesse caso, eu acho que os leitores nem fariam medidas individuais. O próprio Procon poderia fazer uma ação coletiva para ressarcir todo mundo. Devolve o dinheiro dessa galera porque compraram um livro na expectativa de ver o que era real e estão comprando, na verdade, estão caindo até Um numa golpe. fraude. Numa ficção. Exato, mas uma ficção vendida como verdadeira. Uhum. Se fosse uma ficção vendida com ficção, não tem problema. E aí vamos continuar aqui, que é uma área que o Luiz conhece muito. E quando a gente está falando de podcasts, que também aflorou como, né, como um alecrim que nasceu no campo aí sem ser semeado. E eu sei que você já se deparou com muitas informações, ou que não são verdadeiras, Uhum. ou que são injúrias, né? Então, tem pessoas que vão, né, para esses podcasts para injuriar alguém. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, o Estado já condenou diversos indivíduos que foram em podcasts e mentiram, ofenderam, deturparam um fato verdadeiro para florear ou tirou de contexto propositalmente. Então, a responsabilidade sobre o que é dito ou escrito só vai ser majorado quando for num podcast de grande visibilidade. Então, só piora a situação do ofensor, que nós temos indenizações em valores altíssimos, 200 mil, 300 mil reais, nós temos crime pelo que foi dito em podcast. Então, a mesma responsabilidade que o autor deve ter ao escrever um livro, qualquer um deveria ter ao dar uma entrevista.
Porque aí também entraria na questão das notícias falsas, né, da fake news. Então, você imagina, eu vou lá, planto uma história que não é verdadeira, que é uma grande mentira, e isso começa a ser replicado. Uhum, Vai sendo replicado, replicado, replicado. Isso tem um potencial devastador. com certeza. É o que a gente chama de campanha de cancelamento, né? Que seria essa divulgação orgânica de um conteúdo que ofende, ou é criminoso, ou é falso, ou é fake. E essa campanha de cancelamento gera responsabilidade para muita gente. E aí tem uma outra questão também que é bem interessante, porque o jornalista tem o direito ao sigilo da fonte. Né? Perfeito. Então, eu recebi uma informação, eu tenho direito ao sigilo dessa fonte. Né? Eu preciso checar se a fonte é real, se a fonte está me falando a verdade, mas eu não preciso nunca expor a minha fonte. E o que acontece? Nesse universo também, as pessoas acham que elas têm direito ao sigilo. E a gente já viu aí alguns processos aonde esse sigilo foi negado, porque você não está no cumprimento do trabalho de jornalismo. Exato. Explica, Luiz, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O sigilo da fonte é excepcional para a classe de jornalista, para o sigilo profissional do advogado, para o sigilo profissional do médico. Então, são sigilos pontualmente aplicados com relação a da onde vem aquela informação, ou se você precisa entregar ou não aquela pessoa que te disse aquilo. E a resposta para essas previsões é que não. Agora, se você começa a perceber que um jornalista, ou que se vende como jornalista, ele se aproveita da desculpa do sigilo da fonte para ele colocar opiniões pessoais e atacar, você pode até ter, eventualmente, numa decisão judicial, o rompimento do sigilo para que essa pessoa demonstre quais são as fontes. Isso já aconteceu em processo judicial. A mesma coisa não acontece para público em geral. Você não tem sigilo de fonte se você não é jornalista. Se você está afirmando alguma coisa e pondo ali a sua cara e você não é jornalista, você obrigatoriamente, se for questionado, acionado ou processado, tem que dar a fonte, porque senão vai interpretar como alucinação e isso vai gerar... Vozes da sua cabeça. É isso, que você está chutando a informação sem fonte, ou que você pegou de uma fonte totalmente equivocada, ChatGPT, ou Wikipédia, né, em alguns casos, porque Wikipédia tem muita coisa boa também às vezes. E você pode ser responsabilizado. Então, diferente do sigilo profissional, que é esse sigilo da fonte, o sigilo do advogado, para alguém que quer preservar algum tipo de informação. Você é obrigado a dar. Então, né, quando a gente olha tudo isso, né, Luiz, a quantidade de tecnologia, as pessoas completamente apaixonadas pela tecnologia, e a gente está, né, imerso dentro desse universo das plataformas que trabalham com algoritmos, que é um outro problema. Então, assim, as pessoas vivem nas suas bolhas, e aí, de forma, às vezes, intencional, Claro. né, vamos colocar assim, as pessoas começam a falar coisas para, né, agradar ali a sua rede, né, a sua rede de seguidores, e começam a inventar histórias que não são verdadeiras, começam a criar fatos que não são reais, começam a imputar, né, ações que são mentirosas e começam a prejudicar pessoas.